Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor William Rubirac, do canal Humano Mundo, e hoje eu queria falar de um cara muito especial. Você já viu essa imagem? Eu vou mostrar para você aqui agora. Já viu? Lembra de ter visto essa imagem em algum lugar? Ok, vamos lá. O nome dele é Che Guevara. Então, quem não conhece, vem comigo que eu vou explicar. Quem já conhece, vem comigo também porque é polêmica na certa, tá bom? Vamos lá, galera. Então, como eu tinha dito, vamos falar sobre o Che Guevara, tá bom? Antes de mais nada, o nome dele não é Che, beleza? Che significa companheiro, tudo bem? Então, o nome dele é Ernesto Guevara de la Serna, tá bom? Nasceu na Argentina, um garoto com uma asma muito forte que o acompanhou a vida toda, tanto é que ele fez medicina, depois se especializou na área, tá bom? Mas esse garoto, por conta da asma, ele foi educado em casa, tá? Ele não podia ir à escola, tá? Ele passou muito tempo sem poder ir para a escola e a mãe dele que o ajudava na educação dele, eles eram bem de vida, tinha uma biblioteca bem grande e a mãe que então começou a ensiná-lo a ler e gostar da leitura, tá? A leitura que ele mais gostava era o Pablo Neruda, tá bom? É o que ele gostava. E por influência dos livros do Neruda, que o Che começou então a se interessar pela política e pela filosofia, tá bom? Garoto, ainda aventureiro, viajou pela Argentina de bicicleta 4.700 quilômetros. Moleque era doido. Então, desde criança, ele já mostrava que não seria uma pessoa comum, tá bom? Entrou para a faculdade de medicina. Antes de acabar a faculdade, ele e o amigo dele, Alberto Granado, resolveram fazer uma viagem pela América do Sul, tá? Uma viagem de 1 ano, em cima de uma moto Norton 500, trabalharam muito nessa viagem para se manter, claro, né? Mas nesta viagem o Che começou a observar pobreza extrema, desgraça, miséria, e ele começou a observar essas questões e começou a pensar um pouco da onde vinha tudo aquilo, tá? Nesta época ele já começou a ter uma certa decepção com o capitalismo. E a viagem continua, muito trabalho, muita diversão, muitos sustos, mas voltam para a Argentina 1 ano depois. Ele conclui a sua faculdade de medicina e aí resolve fazer uma segunda viagem. Agora ele queria a América Latina inteira, tá bom? E aí sai da Argentina mais uma vez, tá? Algumas histórias interessantes sobre essa viagem, claro que não dá para contar tudo, tá bom, gente? Eu vou contar uma ou outra só. Mas nesta viagem ele conheceu a Hilda Gadeia, que foi sua primeira esposa. Tá? A Hilda era uma comunista. Então o Che, que já vinha vindo coisas que ele não estava entrando na cabeça dele, passa a ter uma esposa comunista, aí sim a cabeça política dele, aí sim realmente vai sendo cada vez mais formada. Tá bom? Vai faltar um degrauzinho só que eu vou contar daqui a pouco. Também nesta viagem, no norte do Peru, eles foram para um leprosário. As pessoas apreciavam muito o Che porque ele visava o social, ele queria ajudar as pessoas. Gente, leprosário, leprosos, fala muito na Bíblia, né? A carne apodrece, as pessoas viviam excluídas da sociedade, eles não podiam chegar perto de ninguém, nem de familiares. E essas pessoas elas eram levadas para lugares onde só tinham leprosos, e o Che foi trabalhar num leprosário, tá bom? Então, realmente ele queria ajudar as pessoas, tá bom? Ele era muito bem visto por conta disso. E aí ele continua subindo, vai para Guatemala, que o presidente tinha feito uma reforma agrária, isso não era muito comum para a época, Guatemala já está quase chegando lá em cima nos Estados Unidos, e os Estados Unidos não gostou dessa ideia. E aí acabou contribuindo para uma derrubada desse presidente. Tá? Os Estados Unidos financiou então uma ditadura, acabou derrubando esse presidente,
O Che que lutou pela Guatemala também, mas eles perderam. E da Guatemala o Che já dá um passo e já foi para o México. Tá bom? Então a viagem dele tá longa. No México ele passa num concurso público, trabalha em um hospital e do nada aparece um paciente para ele consultar. Um paciente nada mais, nada menos que um tal de Raul Castro. Sim, você ainda não se tocou quem que é? Irmão do Fidel Castro, tá? O presidente de Cuba. E o Raul, batendo um papo então com o Che, resolve então marcar um jantar para apresentar o Che para o Fidel. Nesse jantar o papo rolou, a conversa foi boa, eles passaram a noite inteira conversando, colocando posições políticas e tudo mais. E o Fidel então mostra para o Che o que está acontecendo em Cuba. Nesta aula, gente, eu não vou falar sobre a Revolução Cubana, tudo bem? Eu já vou pular e já vou dizer que eles ganharam, mas eu quero já primeiro situar vocês da história. Cuba tinha um presidente chamado Fulgêncio Batista, diz que foi o mandato mais corrupto da história, tá? Foi do Fulgêncio Batista. Ele se envolveu com máfia, isso mesmo, drogas, tá? Os Estados Unidos, que sempre financiou as ditaduras, também financiou Cuba. Cuba virou um bordel dos Estados Unidos. Ela era chamada de bordel dos Estados Unidos, tá? Porque os Estados Unidos que ajudou Cuba a se livrar da Espanha, que colonizou Cuba, né? E aí ficou com o rabo preso. Aí os Estados Unidos pôde então construir um monte de bordéis e cassinos, tá? A corrupção era tanta, gente, tanta, que eles desviavam até 1/3 do PIB do país. E o Fidel Castro e o Raul queria lutar contra o Fulgêncio Batista. E o Che sabe de toda essa história e resolve então que quer participar dessa revolução e quer se alistar então nessa guerrilha como médico dos soldados do Fidel Castro. Tá bom? Então, como eu já tinha dito antes, né, já contei antes do final, eles ganharam essa revolução, tá? Outra hora eu conto com detalhes. O Fidel então passa a ser o presidente de Cuba e aí ele coloca o Che, gente, um médico, fotógrafo, jornalista, ele coloca o cara como presidente do Banco Nacional. Por causa da corrupção, tinha que colocar o banco em ordem primeiro. E o Che ficou então como presidente do Banco Nacional. Depois ele passou a ser ministro da indústria, onde ele passou a valorizar o salário, passou a valorizar o funcionário, tá? E aí eles perceberam que, sendo bem tratado, eles rendiam muito mais, tá? Só que o trabalho burocrático, mais uma vez, eu sei que é redundante, não era a praia do Che. Então o Che deixa uma cartinha pro Fidel, ó, pega o busão e vaza. Ele foi para a África, no Congo. Tá bom? O Che tinha definido, gente, que toda miséria, toda pobreza, ela era causada pelo capitalismo. Então, onde tinha miséria, ele queria lutar, tá? Primeiro que, olha só para lembrar, ele é argentino, beleza? Ele se definia como um cidadão latino-americano. Ele dizia que ele era nascido na Argentina, mas ele morreria por qualquer país, tá? Primeiro ele foi latino-americano. Ele morreria por qualquer país, mas foi lutar na África também. E lá eles perderam, tá? Diz a história que eram poucos soldados e todos beberrões, cachaceiros, caras que querem saber de música e dança, e não deu certo. Perderam. O Che vai para a Bolívia, que também passava por uma ditadura, por miséria, e na Bolívia o Che foi traído, tá bom? Primeiro que ele não conseguiu montar um grupo grande, tá? Era um grupo pequeno, inexperiente e ainda foi traído, tá? E na Bolívia ele foi capturado e morto. Eu postei algumas fotos aqui, eu vou mostrar mais algumas fotos para vocês. O Che era um cara bonitão, ele era fotogênico, né? Então as pessoas gostavam dele. Quando ele foi capturado, ele estava numa situação tão deplorável que as pessoas não estavam acreditando que era ele. Aí lavaram o corpo dele, fotografaram várias vezes e mesmo assim
Ainda pairava uma dúvida se era ele, aí eles deceparam as duas mãos do Che e mandaram para a CIA, tá bom? Nos Estados Unidos, para comprovar que realmente era o Che que eles tinham capturado. E assim, então, acaba a história do Che, morto na Bolívia, traído, mas ali nasce o mito. Essa imagem é a mãe de todas as camisetas, de todas as boinas, de todos os broches e mochilas da contracultura, da luta do jovem por igualdade e por tudo mais. É por isso que essa imagem é tão conhecida. Eu perguntei no início, alguém já viu essa imagem? Dificilmente alguém vai falar que nunca viu essa imagem. Então ali nasceu um mito. Há histórias ainda na região que ele foi morto na Bolívia, que ele virou um santo. Logo o Che, que ele teria virado um santo. Há histórias de milagres que ele fez lá, tá bom? Então, gente, eu queria que vocês conhecessem então um pouco a história desse rapaz. Morreu com 39 anos, morreu jovem ainda, mas ele morreu lutando, como ele dizia, que se ele tivesse que morrer, ele morreria lutando, tá bom? Esse cara foi sensacional, tá? Hoje nós estamos passando por uma fase no Brasil de tudo que se fala, de democracia, de social, é diretamente ligado ao comunismo. Estamos passando uma fase que está de tentativa de apagar a história do Che. Tanto é que quase tudo que se vê do Che hoje é falando mal dele. É claro, gente, eu não sou bobo. Ele matou pessoas sim, tá? Matou pessoas sim. Ele mesmo falava que, olha, fuzilamos e vamos continuar fuzilando, como ele disse na ONU. Ele falava isso abertamente. Não justifica o que eu vou falar agora, é o que aconteceu na história, beleza? As pessoas que foram fuziladas, foi feito um julgamento sumário, e as pessoas que foram fuziladas eram torturadores do Fulgêncio Batista, eram os corruptos, tá bom? Não justifica o assassinato deles, mas foram essas pessoas que foram assassinadas. Tudo bem? Então, é certo o que o Che fez? Não, não estou aqui para questionar isso. Beleza? É claro que esta aula minha, o meu escritório, deixa muito claro que eu gosto dos ideais dele. Não preciso concordar com tudo, mas eu estou de verdade mostrando para vocês que esse rapaz, ele lutou pelo social, ele lutou pela humanidade. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se inscrevam aqui no canal Humano Mundo, tudo bem? Coloca aqui, gente, sugestões de temas. Podem mandar perguntas ou questionamentos ou apontamentos. Ó, William, tal coisa eu não concordei. Não tem problema, eu não sou o dono da verdade. Tá bom? Nesta aula em específico ficou claro a minha posição. Tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, beleza, galera? Então, se quiser, mande mais uma vez. Humano Mundo, foi escolhido finalmente o nome do canal. Tá joia? Mandem pra gente perguntas, questionamentos, apontamentos. No que for possível a gente vai responder. Tá bom, galera? Até a próxima aula. Não se esqueçam, gente, todo dia é dia de história aqui no Humano Mundo. Beleza? Um beijo, galera. Até a próxima. Tudo de bom. Tchau.